Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. Rodolfo Acatauaçu Nunes, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na parte de cirurgia, né? Cirurgia torácica. E nós vamos conversar com ele sobre dois assuntos que são assuntos eternos, né? Vez por outra estão aí no palco dos acontecimentos, estão sempre presentes, né? Que é o suicídio assistido e ortotanásia. Eu acho que vai ser um programa, eu tenho certeza que vai ser um programa muito importante, os senhores não devem perder. Estou aguardando, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Rodolfo Acatauaçu Nunes, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área da cirurgia, e participou recentemente, o Dr. Rodolfo, do debate da Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o projeto da Lei 6.715/2009, que permite ao doente terminal optar pela ortotanásia. Doutor Rodolfo, vamos começar pelo começo, né, para ficar mais simples, né? Afinal, o que é ortotanásia e suicídio assistido? Bom, o termo ortotanásia, orto seria adequado, correto, seria uma terminologia utilizada para uma morte correta, uma morte adequada. Esse termo tem sido usado aqui mais até mesmo no país, para tentar se contrapor à chamada eutanásia, que é a morte piedosa. Seria uma morte induzida, provocada pelo médico, por um ato ou uma omissão. Agora, essas terminologias nós temos que ter inicialmente um cuidado. A eutanásia, ela originariamente significaria boa morte. E com o tempo, houve uma certa desvirtuação do conceito e com isso você passou a ter essa possibilidade de chamar de uma coisa que inicialmente era boa, de algo bastante nocivo, que é infringir a morte de uma forma direta pela participação do médico. O termo ortotanásia, morte correta, ele tenta se contrapor, mas, particularmente, nós somos mais a favor de, ao invés de focar no mecanismo da morte, de focar nos cuidados que se deve ter ao fim da vida. Por isso, essa terminologia deveria ficar restrita à parte dos chamados cuidados paliativos, que são os cuidados devidos às pessoas que estão numa fase adiantada de uma doença dita terminal. Então, esses pacientes, eles deveriam ser tratados pela medicina com todos os requintes técnicos, com toda a arte que a medicina proporciona. Hoje em dia não há, por exemplo, nenhuma necessidade do paciente ficar com dor. Hoje em dia a dor pode ser, que é um dos sintomas mais incomodativos, pode ser um sintoma muito bem controlado. É lógico que tem de ter uma formação para o tratamento. E muitos pacientes, por exemplo, que em certos ambientes pedem eutanásia, eles pedem por conta de estarem subtratados ou não adequadamente tratados. Certo. Então, na realidade, ao invés de se utilizar uma terminologia pura, assim como ortotanásia, o melhor seria usar cuidados paliativos. Em vigência do cuidados paliativos, você poder fazer uma ou outra ação, como, por exemplo, evitar a utilização de meios desproporcionais para tratar um paciente que já tem uma doença terminal. Se você vai utilizar... Seria uma espécie de esforço inútil, vamos dizer. Exato, uma futilidade terapêutica, como alguns chamam. Sim. A situação em que você vai colocar àquele paciente mais
um prolongamento de uma agonia, de um sofrimento, que propriamente um ato de resolução. Então, esse aspecto nós gostaríamos de chamar a atenção em relação a essa questão desse temor ortotanásia. Seria melhor usar cuidados paliativos, focar no cuidado. Do ponto de vista do suicídio assistido, que foi outra pergunta, no nosso meio ele não é permitido. Alguns locais ele é permitido, por exemplo, o estado de Oregon, nos Estados Unidos. Então, nós temos que seria colocar à disposição do paciente, através de uma prescrição médica, uma espécie, vamos dizer assim, de um coquetel, ou de um conjunto de ações que o doente executaria para, então, falecer, para obter a morte. O médico deixa a critério, ele prescreve faz aquela prescrição letal, mas não aplica aquela prescrição. O paciente é que resolve ou não tomar aquele ingrediente. Deixa apenas à disposição. Isso no nosso Código Penal, isso não é permitido. No Brasil, isso não é também permitido. É verdade. Agora, me diga uma coisa, o senhor é jovem ainda, quer dizer, mas já viveu muito tempo nessa área, né? E eu lhe pergunto, nas hipóteses de eutanásia, diante do sofrimento, dentro da irreversibilidade, bom, ninguém pode dizer que é irreversível, porque a vida tem algumas surpresas, mas vamos dizer, naqueles estágios em que a coisa parece não vai voltar mesmo, a morte vai sobreviver. Eu lhe pergunto, quem faz, se é que faz alguma ponderação para deixar as coisas acontecerem? É o próprio paciente, se ainda tiver condições, ou é a família? Bom, o paciente deve sempre opinar e, obviamente, a opinião dele é sempre a mais importante. Eu acho que é muito difícil, né, a pessoa raciocinar. Deve ser muito difícil para um doente terminal ele pensar em ter uma deliberação desse sentido, né? Por exemplo, o senhor falou em câncer, esse tratamento da quimioterapia, isso aí muitas vezes é um sofrimento atroz, né? Que não chega a lugar nenhum. Então é uma opção que o doente fica ali. Hoje em dia está vendo, a medicina ela está procurando, ele atende à individualização, uma certa personalização. Isso é um avanço da medicina. Claro. Ele vê que todos nós somos diferentes, metabolizamos as drogas de forma diferente. Os tumores que aparecem nas pessoas têm muitas vezes constituições moleculares diferentes. Os sistemas imunes das pessoas muitas vezes têm particularidade de maior ou menor contraposição àquele tipo de doença. Certo. Então, todos nós temos uma grande individualidade. Nesse aspecto da individualidade, a terapêutica deve ser traçada de forma bastante pessoal. E, nesse momento, muitos incômodos que você poderia ter, às vezes pela escolha de uma droga inadequada, você sabendo escolher um agente que se adapte melhor, que seja mais proveitoso para a pessoa, isso tudo já vai ajudando a esses efeitos, a diminuir esses para-efeitos. Por exemplo, hoje em dia se sabe que determinados tipos de quimioterapia funcionam em uma situação e não funcionam em outras. Sim. Quando você proporcionava aquele tratamento de uma forma indiscriminada, os pacientes muitos pacientes só colhiam os efeitos adversos e não tinham nenhuma vantagem. É verdade. Então, hoje em dia, se tende a seletivar melhor os tratamentos e, com isso, objetivando o melhor conforto daquela pessoa, mesmo em fases até mais avançadas da doença. Certo. Porque existem certos dispositivos que podem trazer um grande benefício e, às vezes, não são tão custosos assim, mesmo que seja um dispositivo um pouco mais sofisticado. Certo. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rodolfo Vakatawa-Su no próximo bloco sobre esse assunto fascinante do suicídio assistido de ortotanásia. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Rodolfo Vakatawa-Su Nunes, professor do Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Rodolfo, me diga uma coisa. Há muito pouco tempo atrás, nós tivemos o caso daquele doutor Jacques Crevorkian, mais conhecido como Doutor Morte, né?
que tem uma repercussão internacional muito grande, porque ele utilizava muito essa prática da morte, de abreviar a vida, vamos dizer assim, em certas circunstâncias. Como é que esse tema tem sido tratado aqui no Brasil, nas diversas esferas técnicas, vamos dizer assim? Bom, alguém justificou o que ele fez ou imaginou que... A decisão sobre a vida alheia não compete a ninguém. Então, e o médico ainda tem o problema do seu juramento, exatamente, né? De então, Hipócrates, ali, o caso de eutanásia involuntária, quer dizer, uma eutanásia decidida pelo médico, eliminação da vida, que não pode, segundo os critérios daquele médico, ser vivida ou não deveria estar sendo vivida, e com isso se retira a vida da pessoa, é totalmente fora dos parâmetros éticos da profissão médica, né? Até porque quando você administra, assim, uma injeção letal, às vezes até mesmo a pedido do doente, nos casos onde, por exemplo, a eutanásia ela é aprovada, por exemplo, a Holanda, ela tem essa eutanásia legal, a pessoa pode pedir eutanásia em determinadas circunstâncias. Ainda outro dia, parece que foi na Inglaterra também, surgiu uma questão referente a isso, né? Que o tribunal decidiu sobre o direito da pessoa de morrer. Tem casos que são diferentes. Houve uma menina inglesa, por exemplo, que ela tinha uma doença grave, cardíaca, uma malformação grave, e ela optou por não fazer um transplante cardíaco, por exemplo. Ela preferiu esperar a evolução natural da doença. Isso não é bem um suicídio assistido, nem também uma prática de eutanásia. A pessoa aí apenas está limitando o esforço terapêutico usando o seu poder discriminatório para, vamos dizer assim, aceitar ou não uma determinada terapêutica. Agora, esse caso em que uma pessoa faz uma injeção letal, à revelia dos outros da família, isso é absolutamente fora de qualquer parâmetro ético. Agora, como nós estamos falando, mesmo nos países em que tenha uma eutanásia, em que a pessoa pede ao médico, doutor, me faça uma injeção para acabar com este meu sofrimento. A rigor, o médico, ele não poderia dizer que o sofrimento vai terminar com aquela injeção. O que ele poderia dizer, do ponto de vista científico, é o seguinte, olha, o senhor realmente não vai mais se queixar do seu sofrimento comigo, depois de eu dar essa injeção, o seu corpo vai poder ser sepultado, mas se o seu sofrimento vai terminar, eu não posso informar, porque a medicina ela não perpassa além da morte, para além da morte. Então essa dimensão, né, essa dimensão que existe também, a gente não pode excluir dentro da integralidade da pessoa humana a questão espiritual, o homem também é um ser espiritual. Então a medicina não se pronuncia sobre essa área. Então até mesmo por prudência e por respeito, o médico não poderia adentrar ou dizer que a sua prática clínica vai poder afetar determinados parâmetros que ele não conhece. Certo. Então, por isso, que se deve ter muita cautela em relação a esse assunto, e a medicina muito bem faz quando, por prudência, procura amparar a vida até o final, evitando, né, sem cair no chamado intensivismo, ou seja, utilizar de meios desproporcionais completamente para o caso, visando apenas um prolongamento sem sentido de uma agonia, mas também não antecipando a morte por uma ação deliberada. Então, esse médico que fez esse tipo de injeção, que muitas pessoas faleceram e que discriminava quem deveria viver ou quem deveria morrer, não agiu corretamente. Isso é terrível, não tenha dúvida. Mas, quer dizer, os países ainda hoje, de uma maneira geral, ainda se defrontam com esse problema, né? Alguns países que aceitam, outros não aceitam, né? Tem sempre essa... Exato. A maior parte dos países, eles são refratários à eutanásia, mas, de fato, existem alguns países, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a Austrália, de uma certa forma, um estado aí nos Estados Unidos para suicídio assistido, alguns locais realmente eles acolhem essa ideia. E essa ideia, ela vem ganhando um certo corpo. E a gente tem que tomar um cuidado, né? Existe, de uma certa forma, nós temos que ter um cuidado. O que acontece com a nossa população? Nossa população, de um modo geral, tem
envelhecido. É flagrante, notório, que a população de idosos no mundo está aumentando. Por conta da terapêutica bem sucedida de certas doenças, principalmente diabetes, hipertensão, faz com que as pessoas tenham um tempo de vida maior e uma qualidade de vida também maior, né? No Brasil mesmo, recentemente, falaram numa estatística que ampliou muito a sua... Ampliou, não. E o Brasil, de uma certa forma, tem dificuldade de se adaptar com esse aumento grande da população de idosos, porque essas populações são mais exigentes do ponto de vista do cuidado, exigirão mais recursos também financeiros, mais cuidadores, pessoas disponíveis para cuidar dessas pessoas. E, por outro lado, a nossa base que sustenta a pirâmide está um pouco estreita, porque alguns dados mostram que o país não está, por exemplo, fazendo uma reposição da sua população. O número de nascimentos tem caído, casal né? Tem caído. Então, muito, a níveis preocupantes, abaixo das taxas de reposição. Então, o que se assevera é que, às vezes, nesses ambientes, as pessoas mais idosas, principalmente quando elas deixam de ter alguma utilidade social, e existe, não se pode negar, também certos pensamentos utilitaristas de que as pessoas só têm valor enquanto elas são úteis para a sociedade. No momento que elas não são mais úteis, elas passam a ter um valor menor e começar a se arbitrar a morte de algumas pessoas por conta desses outros fatores, pressões econômicas, etc. Então nós temos de tomar muito sentido, nós temos de proteger. Os países fortes protegem os mais frágeis. A sua fortaleza não está na eliminação do mais frágil, está justamente na proteção do mais frágil. Nos dois extremos, no extremo após, ao nível de final da vida ou do início da vida. Então, essas pessoas do grupo mais idoso, elas têm realmente de ficar atentas e se precaver quanto a esse tipo de legislação, para que não entre no país práticas contrárias à cultura do nosso povo, que o povo brasileiro é um povo muito acolhedor, é um povo solidário, né? Que sempre tem uma manifestação bastante reconhecida de solidariedade com o próximo, e isso não pode se perder. Essa é uma característica boa do nosso povo. Então, nós temos de aprimorar a todas as nossas estruturas para bem cuidar. Nós temos de mostrar como nós cuidamos bem dos nossos idosos, das pessoas que têm uma doença avançada. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rodolfo Akatauaçu Nunes no próximo bloco sobre suicídio assistido e ortotanásia, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Rodolfo Akatauaçu Nunes sobre suicídio assistido e ortotanásia. Dr. Rodolfo, o senhor participou também do debate da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento sobre o projeto de lei 6.715 de 2009, que permite ao doente terminal optar pela ortotanásia. Quer dizer, seria uma abertura, então, do direito brasileiro em relação a isso, né? Porque no direito brasileiro isso não é permitido, né? O que aconteceu nesse evoluir de lei? Inicialmente, foi até uma proposição do senador Gerson Camata, foi introduzido, vamos dizer assim, ele é médico, curiosidade, ele é médico, o Nelson Camata? Que é do Espírito Santo, né? Gerson Camata? Gerson Camata? Não tenho certeza. Não tem certeza, sim. Pois não tenho certeza. Mas eu historicamente, estaria ligado a ele esse tipo de proposição. Depois, outros deputados, doutor Hugo Leal, doutor Talmir, procuraram fazer modificações em relação a esse texto. E depois, José Linhares, e posteriormente, agora foi abraçado a defesa do texto substitutivo, que compila uma série de proposições anteriores, o deputado Marco Feliciano. Então, nessa ocasião, eu estive na Câmara para ver esse assunto. Então, o que está se... O senhor foi ouvido na comissão? Foi ouvido na comissão. Então, o que nós verificamos? Está havendo uma tendência, e nós estamos propondo também ativamente isso, né, na nossa opinião, de substituir esse termo ortotanásia por cuidados paliativos.
Ao invés de focar na morte, focamos no cuidado, porque é muito mais construtivo nós passarmos essa prática centrada no cuidado da pessoa com doença mais avançada do que no mecanismo da morte propriamente dito, focar na morte. Então, esse foco no cuidado está sendo muito bem acolhido, foi muito bem acolhido pelo relator, o deputado Marco Feliciano, e nós estamos, vamos dizer assim, com convicção que esse é um assunto que está sendo bastante próprio. Mas eu lhe pergunto, nessa fase da tramitação lá no Congresso, desse anteprojeto de lei, o que isso objetiva concretamente? Quando o senhor fala em cuidados, quer dizer o quê? O esgotamento dos cuidados? No âmbito dos cuidados paliativos, sim, você poderia tomar determinadas ações de, por exemplo, de limitar alguns esforços terapêuticos sem que isso fosse considerado, por exemplo, um maltrato. Em termos do Código Penal, se você, por exemplo, deixar de levar um paciente que está numa fase avançada para o CTI, para fazer hemodiálise, utilizar todos os recursos terapêuticos, um paciente que já tem uma doença, por exemplo, disseminada, isso não seria considerado um maltrato. Então, você limitar aquele esforço terapêutico. Então, o projeto de lei coloca que, no cenário dos cuidados paliativos, quando o paciente é terminal, ele poderia optar por uma não introdução desses meios desproporcionais, e isso não seria considerado no Código não seria contrário à ordem jurídica, dentro da ordem jurídica, um maltrato. Então, na verdade, esse projeto de lei, esse anteprojeto de lei, 6.715, ele representa, eu vou insistir, uma abertura no sistema brasileiro de proteção da vida, né? Exato, não é bem uma abertura da proteção da vida. A vida continua sendo protegida. O que está acontecendo é que você está limitando no âmbito dos cuidados paliativos dos pacientes terminais, você está limitando determinadas ações que poderiam colocar esse paciente em uma situação de distanase, uma morte com sofrimento, uma morte com agonia. Então, você deveria manter para esses pacientes, por exemplo, sempre, isso seria, vamos dizer assim, inegociável, quer dizer, a higiene, a alimentação. Lógico que a gente considera que, às vezes, o paciente no último dia de vida nem sempre quer se alimentar, mas em princípio, a alimentação, a hidratação, as cotas básicas de líquido, eletrólitos, nutrientes, a higiene, a higiene corpórea, combate principalmente à dor, aos sintomas de sofrimento. Então, tudo isso estaria garantido. E a pessoa e o médico que optasse por não levar esse paciente à prática da medicina intensiva, por exemplo, esse paciente já com uma doença avançada, ele não seria uma pessoa que estivesse praticando um maltrato. Quer dizer, ele estaria protegido por esse dispositivo de que ele não está maltratando pessoa alguma, ao não introduzir esses meios desproporcionais. Agora, doutor Rodolfo, me diga uma coisa, o senhor já se defrontou com situações parecidas como essa? Com certeza. E quando isso acontece, como é que se faz? Há um consenso? São vários colegas seus que opinam? A família participa? Como é que funciona isso? O médico deve sempre ouvir o paciente em primeiro lugar e a família, na sua ausência, e muitas vezes isso é feito em conjunto, de tal forma que quando o paciente entra naquele estado, que ele perde a consciência, a família e os médicos chegam em consenso que não há necessidade desse paciente ser levado a um CTI. Espera-se a evolução natural da doença e o paciente falece, muitas vezes no quarto com seus familiares. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Rodolfo. Isso é uma coisa inevitável, né? O senhor trabalha no hospital público, né? Isso. Hospital público. Haveria diferença nessas duas situações? Entre um hospital estritamente privado e o hospital público? Não deveria haver, mas pode ser que haja. Alguns hospitais privados têm como regra levar sempre o paciente para o CTI as últimas consequências, e levar as últimas consequências. Não posso dizer a motivação. Diz às vezes que é a norma da casa. Certo. Né? Mas isso, no meu modo de ver, isso deveria passar pela decisão do médico assistente e não ser uma norma da casa. Porque se o médico com a família resolvem que o melhor seria não levar o paciente àquelas últimas consequências, como o senhor falou,
Então, isso deveria ser feito. Lógico que quando nós falamos em doença terminal, nós estamos falando de uma doença comprovada histologicamente, sem nenhum erro diagnóstico. Certo. O que existe também na eutanásia, porque já foram registrados casos de eutanásia em pacientes que, por exemplo, não tinham câncer, ou que o diagnóstico foi equivocado. Muitas vezes os pacientes tinham, às vezes, uma úlcera benigna, tinha uma tuberculose pensava-se que era o câncer, porque o aspecto da imagem poderia sugerir uma neoplasia. Então, isso tem que tomar todo cuidado. Qualquer princípio de terminalidade dessas ações em final de vida tem que se preceder sempre de uma certeza diagnóstica. Muito bem, estamos terminando. Eu quero agradecer muito especialmente ao doutor Rodolfo, porque saí lá das suas atribuições para vir aqui, mas de qualquer maneira foi altamente enriquecedor para os nossos telespectadores ouvi-lo sobre essas questões dramáticas de morte e de vida, né? Com as quais, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos defrontar, não é só uma questão de tempo. Muito obrigado pela sua participação conosco, Rodolfo. Muito bem, acesse o nosso site em www.jsemfronteiras.com.br. Recebemos a pergunta do telespectador João Rodrigo de Souza, que diz o seguinte: quer saber como os médicos procedem no caso de um paciente que não quer mais dar continuidade aos tratamentos. Olha, eu não vou responder essa pergunta já foi objeto de cogitação nossa aqui, a não ser que o doutor Rodolfo queira aditar alguma coisa. O senhor quer aditar alguma coisa a isso? Não, o doente realmente tem todo o direito de limitar o tratamento. Ele não é obrigado a fazer o tratamento. Ele vai fazer, vai abraçar o tratamento que ele se julga capaz de suportar. Muito bem. Então, a resposta aí, muito obrigado pela sua pergunta. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.